Bem, amigos, falaremos hoje nos movimentos de população sobre emigração. Significa saída. Saída de indivíduos de um país para outro país. No caso do Brasil, a grande imigração, a grande saída de brasileiros para outros países se deu na década de 80. A década de 80 foi conhecida de década perdida, em função da estagflação, estagnação econômica conjugada com um processo inflacionário galopante. Consequência disso, desemprego. E com isso, brasileiros, jovens e adultos, principalmente do sexo masculino, saem do Brasil para buscar emprego em outros países. Os países que mais receberam a brasileirada, em primeiro lugar, Estados Unidos, onde os brasileiros eram chamados de brazucas. E que tipo de serviço eles iam fazer nos Estados Unidos? Entregador de pizza, babysitter. Era um serviço não aceito pela população local na época. Os Estados Unidos estavam bem na época. Paraguai é o segundo país a receber migrantes brasileiros nesta década. Nesta época, o Paraguai estava oferecendo terras na fronteira com o Brasil para plantadores de soja. Então, vários sulistas atravessaram a fronteira para plantar soja no Paraguai. Estes são chamados de brasiguaios. Japão, o terceiro país a receber brasileiros nesta década. Os decassegues, que passavam 2 anos no Japão, executando serviços também rejeitados pela população local. Trocar a lâmpada de um poste, por exemplo, lavar uma peça, e daí para frente. Migrações internas, de uma área para outra, de uma região para outra, de um estado para outro. Aqui o mais tradicional, o mais clássico, migração interna do campo para a cidade. Quando a cidade recebeu a indústria mecaniza o campo. Mecanização. A partir do momento que o campo começa a ser mecanizado, vários tipos de trabalho são fechados na lavoura. Isso obriga o homem a sair do campo e vir para a cidade. Que tipo de imigração é essa? Espontânea ou forçada? Forçada. O cara foi obrigado a sair. Foi trocado pela máquina. E a esse tipo de migração nós damos o nome de êxodo rural. O êxodo rural, então, foi provocado, primeiro, pela mecanização. Segundo, pela concentração fundiária. A maior parte das terras nas mãos de uma minoria, sem nenhuma esperança de reforma agrária. Leva o jovem a sair do campo para não viver a vida do seu avô e do seu pai por um prato de comida sem esperança de divisão de terra. Outro motivo que levou o homem a sair do campo: fascínio urbano. O cara que vivia no campo sabia que na cidade tem vários serviços. Tem médico perto da casa dele, tem escola perto da casa dele, tem água encanada, tem luz elétrica, e o campo nada disso. Ele é fascinado a ir para a cidade e desfrutar esses serviços. Só que ele não põe na conta. A cidade presta esses serviços, mas cobra por ele. Cobra a lâmpada elétrica, cobra energia, cobra o gás encanado, cobra o asfalto em frente da sua casa e a escola. Portanto, ele sai do campo nessa situação socioeconômica, pobre. Quando ele chega na cidade, ele passa a ser um miserável. A condição socioeconômica dele cai. Muito bem. Outro fator que levou a população a sair do campo: Lei Trabalhista Rural, aprovada em 64 no governo militar. Todo trabalhador do campo teria os mesmos direitos trabalhistas do trabalhador da cidade. O proprietário da fazenda resolveu demitir esse trabalhador e contratar apenas temporariamente. É aí que nasce o boia fria,
que mora na cidade e trabalha no campo. A cidade não aguentou esse excesso de gente. Ó, quanta gente vindo para a cidade. Ela se desorganizou. A essa desorganização, nós damos o nome de macrocefalismo urbano. Ou inchaço. Por hoje é só. Muito obrigado.